Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Porto Belo Grupo para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.portobello.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Porto Belo Grupo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor John Suzuki, diretor-presidente, Caio Gonçalves de Moraes, diretor vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, e Suelen Ames, coordenadora de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor John Suzuki, que dará início à apresentação. Por favor, senhor John, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente para comentar os resultados do segundo trimestre de 2025. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de abertura, é o vídeo dos nossos lançamentos, né? E falando um pouquinho dessa nossa capacidade de inovação em produtos, que é uma das nossas vantagens competitivas, inclusive explica boa parte do nosso resultado do segundo tri, que foi um bom resultado, né? Um desempenho realmente muito forte, ainda mais colocando dentro desse contexto de mercado que a gente está vivendo, que nós vamos falar um pouquinho aqui no início. Mas até ainda comentando sobre o resultado de maneira geral, vocês vão ver, né, que foi um trimestre que a gente teve um bom desempenho, seja do ponto de vista da execução da nossa estratégia, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista financeiro. Tá? Vocês vão ver que a gente avança muito bem na nossa estratégia de internacionalização, seja do ponto de vista da Portobello América, seja do ponto de vista das exportações, assim como a gente vai ver um trimestre com crescimento em todas as unidades, com ganho de market share em todas as unidades de negócio. Tá? Vou começar falando aqui do mercado, mas em seguida, aí até pela primeira vez, está aqui me acompanhando nessa apresentação e vai comentar nossos resultados econômicos e financeiros, nosso novo CFO, o Caio Moraes, que se juntou aqui recentemente. Então, falando um pouquinho do mercado, né? Como eu falei, o mercado, de maneira geral, isso vale para o Brasil, mas vale para o mundo, né? Vive um momento mais difícil para o setor de materiais de construção, né? De materiais de acabamento, né? Principalmente por esse momento da elevação da taxa de juros, né? Aqui no Brasil, a gente viu um trimestre, né, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, de queda, né, uma queda de 2,3. Veja, a gente ainda vinha vendo um mercado até resiliente, considerando o nível de juros que a gente está vivendo, até o primeiro trimestre. Até o segundo trimestre, realmente, a gente sentiu um mercado, né, a demanda se enfraquecendo. Tá? Mesmo nesse contexto, novamente, né, a Portobello ela se destaca e ganha market share, né? Nós tivemos crescimento de 6% versus uma queda de 2,3% do mercado brasileiro. E quando a gente olha para o mercado dos Estados Unidos, infelizmente ainda não saíram
os números do segundo trimestre do TCNA, mas a gente consegue fazer uma boa proxy quando a gente olha o primeiro trimestre, né? O mercado caiu 2,1%, contra uma PBA que cresceu 16,7% no primeiro TRI, e no segundo TRI cresceu ainda mais, 19,4%. Vocês vão em seguida, quando a gente mede em receita em reais, a Portobello América cresceu mais do que 50%, né? Então, realmente, a gente continua com um desempenho de destaque dentro do nosso setor, né? Acho que um indicador que não tem aqui, mas acho que vale comentar, o mercado de revestimento cerâmico no Brasil está operando hoje com uma ocupação da capacidade da ordem de 75%, e nós, na contramão do mercado, não só estamos operando a 100% da nossa capacidade aqui nas fábricas aqui no Brasil, como a gente adicionalmente está vendendo volume que chega a 10% do nosso volume de vendas vindo das operações de outsourcing, né? Então, realmente, isso demonstra novamente um forte desempenho do segundo trimestre. Vou passar a palavra para o Caio agora, que vai comentar todos os nossos outros indicadores. Muito bom, obrigado, John. Exatamente, dá para a gente perceber logo, né, na questão da receita líquida, né, esse avanço que você já ressaltou, né, apesar do mercado muito fraco. Nossa receita avançou quase 17% trimestre contra trimestre. Isso foi impulsionado muito, né, pelos mercados internacionais, estão destacando, né, a Portobello América cresceu 52,4%, tri contra tri, e a receita de exportação também um grande destaque, 34% de avanço, né? E, obviamente, o mercado interno também avançou, 8,5%. Então, o crescimento foi em todos os mercados, né? E quando a gente olha um pouco a curva de sazonalidade da companhia, a gente estima que a segunda metade do ano geralmente traz, né, uma atividade ainda mais robusta, né? Então, nos próximos trimestres, a gente deve ver a continuidade, né, dessa resiliência. Quando a gente olha por unidade de negócio, no próximo slide, é a mesma, né, é a mesma constatação. Todas as unidades de negócio cresceram. Portobello, né, cresceu 6,6%. Portobello Shopping, né, nosso braço de varejo, cresce quase 10%, né, ano contra ano, trimestre contra trimestre. A Pointer, né, nossa unidade de varejo mais democrático, né, ela cresce 12,7%, também é um crescimento bastante robusto. E a Portobello América, mais uma vez no destaque, né, crescendo 52% em reais, e mesmo em Venda Forte crescendo 35% ano contra ano. Desempenho bastante robusto. Isso, obviamente, se traduz numa expansão também do lucro bruto. Esse cresceu 17,4% no trimestre, né? Isso vem tanto das operações que tem como origem o Brasil, né? Houve um crescimento de 3%, né? E em reais, em moeda, né? ainda maior, né? Mais expressivo, quanto o crescimento da própria PBA. A PBA ela sai de um lucro bruto negativo no segundo trimestre do ano passado e passa para um lucro bruto positivo de quase 20 milhões. Aqui é um desempenho realmente muito bom. É o segundo trimestre consecutivo de lucro bruto consistente, né? O que reforça a nossa estratégia na Portobello América, né? E aí, quando a gente olha também pela margem bruta, ela também se mantém num patamar bastante consistente, praticamente 37% nesse trimestre. Bom, aí o EBITDA pro forma ele avança 45%, que é o reflexo de tudo isso que a gente viu anteriormente, né? O desempenho da margem bruta consolidada, mas também uma melhor diluição de despesas operacionais, tanto pelas ações de otimização, né, que nós já vemos fazendo desde o final do ano passado, quanto ganhos de eficiência que também a gente conseguiu apurar nesse último trimestre. Bom, apesar disso tudo, né, nós temos ainda um resultado líquido, né, um prejuízo, que segue pressionado principalmente pelo aumento das taxas de juros e por custos financeiros mais elevados. Porém, aqui acho que é importante fazer um zoom, né, fazer um detalhamento dessa questão das despesas financeiras. Eu vou para o próximo slide para dar um pouco mais de detalhamento sobre isso, né, porque aqui tem um ponto importante a ressaltar. Veja que quando a gente mede a evolução da despesa financeira entre o segundo trimestre de 24 e o segundo trimestre de 25, obviamente nós temos, né, elementos como, né, receita financeira maior devido a um caixa médio maior entre os trimestres, variação cambial, que é normal, né, e também temos as variações de taxa de juros, a Selic, né, veja que isso come 20 milhões praticamente de rentabilidade, e também, e isso é importante ressaltar, impacto de alguns instrumentos, né, que nós lançamos mão para melhoria de liquidez, para melhoria do ciclo de capital de giro.
a Kimco FDICs e outras ações de melhoria de capital de giro, que tiveram sim um impacto em despesa financeira, 32 milhões negativo, mas que trouxeram para o grupo uma liquidez, uma melhor geração de caixa, tá? E que, em conjunto com uma estratégia de reperfilamento de dívida, que a gente conseguiu, né, executar com bastante sucesso nos últimos 2 trimestres, como a gente vai mostrar nos próximos slides, tá? Isso contribui, né, para um conforto financeiro para a companhia, né, e que a partir de agora a gente consegue, né, reequilibrar um pouco melhor a rentabilidade e despesa financeira e recuperar a rentabilidade nos próximos trimestres. Tá? Então, pegando esse gancho da despesa financeira, quando a gente olha pela geração de caixa, percebemos que a gente tem gerado caixa continuamente. Tivemos uma geração bastante robusta no primeiro trimestre e também bastante robusta no segundo tri. Tá? Se a gente compara tri contra tri, foram 57 milhões de variação de caixa entre os trimestres. E somando os 2 primeiros trimestres desse ano, praticamente 200 milhões de reais de geração de caixa. Tá? O que também, lançando mão desses instrumentos que a gente mencionou no slide anterior, ajudaram o ciclo de conversão de caixa da companhia, que agora está em 6 dias, que é um desempenho muito bom. Né? Conseguimos alongar fornecedores utilizando instrumentos adequados para isso, como o FDIC fornecedores. Conseguimos também reduzir os níveis de estoque e equacionar os dias de cliente, né? Reduzindo em 34 dias o ciclo de capital. Aí tem destaque, né? Last but not least, né? Aqui é bastante importante também falar do reperfilamento de dívida que nós executamos e já estamos executando desde o final do ano passado. No final do ano passado, a fotografia, obviamente, né, no quarto trimestre, 24, era uma fotografia muito pior. Nós tínhamos um caixa equivalente de caixa, uma barra de caixa equivalente de caixa, bastante mais pressionada, com 137 milhões de reais, e as torres de vencimento de dívidas para 25 e 26 eram bastante mais importantes. Todo o liability management que a gente fez a partir do final do ano passado até o final desse segundo trimestre resultou num reperfilamento completo dessa dívida. Hoje nós temos quase 400 milhões de caixa equivalentes, né? O que cobre o ano de 25, o ano de 26 e parte do ano de 27 em termos de liquidez. O desafio para reperfilar a dívida em 25 e 26 agora ele é bastante menos importante. E com todas as operações que estão em curso, agora a gente vai privilegiar outros tipos de captações que devem também não só continuar alongando o prazo de dívida, mas reduzindo o custo. Esse desafio fica muito mais ao nosso alcance, né? E, ao mesmo tempo, a gente também consegue continuamente diminuir a alavancagem, sendo medida tanto pelo proforma quanto a alavancagem da métrica pelos covenants, a gente vê uma redução contínua. A gente sai de 2,86, de 3,02, desculpe, no segundo trimestre de 24 para 2,30 no segundo trimestre de 25. Uma redução bastante importante. Mais de uma vez, né, EBITDA. Né? Então, com isso, eu passo de novo a palavra para o John para comentar um pouquinho mais sobre a Portobello América. Obrigado, Caio. Eu só queria destacar essa última parte, que é realmente mais um trimestre de bom desempenho no lado financeiro, não só econômico, né? Com uma forte geração de caixa, redução do nível de alavancagem, redução, né, um baixo nível do nosso ciclo de capital de giro, um nível bem inferior ao que a gente vinha rodando até o ano passado, que tem sido parte da equação aqui financeira para a gente continuar evoluindo aqui como empresa, né? E falando um pouquinho pelo lado estratégico, a gente vai dar um destaque em especial aos Estados Unidos, né? Que compõe essa nossa avenida de crescimento da internacionalização, né? Lembrando, nós comentamos aqui a internacionalização é composta pelas nossas operações de exportação a partir do Brasil, assim como os Estados Unidos, né? Vocês viram que a operação dos Estados Unidos continua crescendo, crescimento robusto, acima de 50% em reais, acima de 30% em dólares, né? Um crescimento naturalmente muito forte em termos de volume e evoluindo em termos de mix também, tá? A fábrica já a fábrica já ganhou estabilidade, né? Que foram temas aí que a gente discutiu em calls anteriores, tá? Tanto a linha de field tire como a linha de special pieces já atingiu um nível de estabilidade na fábrica, já não é uma questão da operação, agora realmente é o desafio comercial que vem evoluindo muito bem.
Do ponto de vista econômico, inclusive, que é o último comentário do slide, né, pelo segundo trimestre consecutivo, a gente supera o break-even de EBITDA. Não só supera o break-even de EBITDA, mas vem evoluindo trimestre após trimestre. A gente não divulga EBITDA, mas vale esse comentário aqui para vocês visualizarem que realmente é uma operação que vem gerando resultado positivo do ponto de vista de EBITDA, e dou mais um destaque do ponto de vista de resultado, que foi um trimestre em que a operação gerou fluxo de caixa operacional positivo, né? Não só EBITDA positivo, mas um FCO positivo também foi importante para a operação cada vez mais ter autonomia financeira, tá? Esse é um projeto que a gente já vem comentando com vocês. Esse é um projeto que ele mantém, né, nosso posicionamento de marca que a gente vem trabalhando há décadas aqui no Brasil, né? Portanto, uma marca que busca um posicionamento mais high-end, né, com produtos diferenciados, com muita inovação e uma solução completa, desde piso, parede, peças especiais, né? E no caso dos Estados Unidos, ainda mais importante, um alto nível de serviço, tá? E isso realmente vem sendo muito bem executado lá no mercado norte-americano, tá? E importante comentar que certamente vocês todos devem estar acompanhando o tema das tarifas, né? O tarifaço para as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Infelizmente, o revestimento cerâmico não entrou na lista de isenção e está sujeito, aí desde ontem, né, a tarifa de 50% para as exportações brasileiras aos Estados Unidos, tá? E eu vou começar comentando sobre um ângulo mais estratégico, né, do impacto mais estratégico dessas tarifas, que é o impacto positivo para a nossa operação, né? A gente já visualizava esse avanço para os Estados Unidos, né, por conta de vantagens competitivas que a gente enxerga com o fato de ter uma operação, uma fábrica nos Estados Unidos, né? A gente consegue prover um nível de serviço muito melhor, a gente consegue ter um produto made in USA, a gente consegue ter um portfólio muito mais voltado ao mercado local. Nós temos competitividade de custos, os Estados Unidos ganhou competitividade de custo por conta da competitividade do custo do gás, né? Tudo isso a gente já visualizava, tá, de forma estrutural no mercado americano, mas agora com a questão das tarifas, e não estou falando da tarifa especificamente do Brasil, estou falando no olhar do mercado americano, essa tendência de criação de barreiras tarifárias para o mercado americano, tá? Isso naturalmente favorece nosso projeto nos Estados Unidos do ponto de vista da operação dos Estados Unidos, tá? Obviamente que num olhar das exportações do Brasil para os Estados Unidos, isso tem impacto, né? E aí sim, eu estou falando especificamente da tarifa de 50%, tá? É pouco relevante, tá? O volume no olhar de grupo, tá? Inclusive é um volume que, pelo balanço que a gente tem de demanda aqui no Brasil hoje, é facilmente redirecionável, tá? Com boa rentabilidade, inclusive para o mercado doméstico ou outros mercados através da exportação. Então, não é um ponto relevante, mas para a operação dos Estados Unidos, talvez no curtíssimo prazo tenha um pequeno efeito lá para a nossa operação, mas, de novo, no olhar de médio e longo prazo, é um fator que é favorável para nosso projeto nos Estados Unidos, tá? Acho que era isso que a gente tinha para comentar de maneira geral. Abro agora para a nossa parte de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta, informando seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem do senhor Roberto Valarino, da MMG Bank. Ele diz: Parabéns pelos ótimos resultados neste trimestre. Vocês poderiam comentar um pouco sobre o caminho que levou à lucratividade consolidada e quais são as expectativas em relação à alavancagem daqui para frente?
Obrigado pela pergunta, boa pergunta, por sinal, que eu acho que realmente o tema da lucratividade vale a gente comentar aqui, né? Vejam, a companhia realmente ela vem caminhando muito bem na sua estratégia, vem caminhando muito bem em todas as operações, é um belo crescimento que nós fizemos no segundo trimestre, quase 17% de crescimento, tá? Então, todos os negócios vêm contribuindo positivamente para a evolução do nosso resultado operacional. Estou falando de EBITDA aqui, né? Em especial os Estados Unidos, né, que foi o maior investimento que a companhia fez nos últimos anos, né? Ela ainda tem um espaço muito grande de contribuição para o nosso resultado e que realmente são impactos que mudam o ponteiro do ponto de vista operacional. Mas não só do ponto de vista operacional a gente precisa evoluir, né? A gente precisa evoluir do ponto de vista financeiro, e já vou passar a palavra para o Caio comentar um pouquinho mais, mas vejam, a gente vem numa trajetória muito construtiva do ponto de vista financeiro, no sentido de liquidez, no sentido do perfil da nossa dívida, e aí eu estou falando de vencimentos, prazo médio, né? E do ponto de vista de geração de caixa, né? Então, a gente tem uma evolução bastante importante do ano passado para cá nesse sentido, tá? E que a gente já era o que a gente imaginava nesse ciclo que a gente passou, tá? O que a gente ainda precisa evoluir é no perfil da dívida do ponto de vista de custo, tá? E nesse sentido, a gente já tem um perfil que, em parte, é baseado em bancos de fomento, né? E mesmo linhas internacionais que têm um custo menor, mas a gente ainda tem uma evolução nesse sentido. Então, a trajetória, né, para buscar e retomar a lucratividade passa por resultado operacional, com destaque para os Estados Unidos, tá? Mas também melhoria no nosso perfil da dívida. Só complementando, então, John, e já aproveitando a segunda pergunta, é exatamente isso. A estratégia é essa. Nós estamos gerando mais caixa operacional, né? Como você bem colocou, as operações estão muito bem operacionalmente. A estratégia da dívida foi muito acertada. No primeiro momento, nós privilegiamos, né, e foi uma estratégia deliberada, né? Liquidez na companhia. Esses instrumentos, como o FDIC, né, foi a questão que fizeram agora há pouco, né? São instrumentos bons, porque eles permitem a gente equacionar o ciclo de capital de giro da companhia, inclusive com custos competitivos. O FDIC tem um custo muito parecido com as dívidas bancárias, né, às vezes até menor. E agora, a continuidade dessa estratégia é, ao gerar mais caixa, conseguir fazer captações com custos mais baixos, especialmente em bancos de fomento, como você bem colocou, que aí sim a gente consegue equacionar bem essa equação do prazo e do custo. Eu consigo ainda alongar mais o prazo, eu consigo trazer um custo marginal menor para a companhia. Então, essa é a estratégia que a gente vai ter a partir de agora. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Chaves, da GT Invest. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Se puderem dar um pouco mais de granularidade a respeito do custo referente ao FDIC e qual foi o impacto absoluto disso no resultado financeiro da empresa? Obrigado, Daniel. Bom, o custo do FDIC é um custo, mais uma vez, muito compatível com as linhas bancárias que a gente tem na companhia, né? O FDIC, quando ele opera, né, na melhor, no melhor patamar, quando ele está cheio, né, o FDIC clientes, nós estamos dizendo aqui, né, porque o FDIC fornecedor, na verdade, não é um custo, ao contrário, ele é uma receita para a companhia, né? O FDIC cliente ele tem um custo próximo de um CDI mais 2, alguma coisa assim, certo? E o impacto que ele tem na despesa financeira é um impacto negativo na despesa, mas na estratégia de dinheiro da companhia é um impacto favorável, ele aumenta a liquidez das operações, né? Então, naquele slide que eu mostrei da despesa financeira, aquele bloquinho dos 32 milhões, o FDIC faz parte desse bloco, que está inserido nesse aumento de despesa financeira. Lembrando que para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta, informando seu nome e companhia. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas.
Repetindo, para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Micael Arcângelo. Ele diz: quais são os planos da Portobello América daqui para frente em questão ao tarifaço? Bom, deixa eu comentar da seguinte maneira. Eu já tinha comentado, mas vale retomar. Veja, do ponto de vista estratégico do nosso projeto, essa tendência de barreiras tarifárias para as importações dos Estados Unidos é muito favorável. Ele traz mais competitividade para a nossa operação nos Estados Unidos e acelera nosso projeto lá, tá? Certamente isso vai acontecer ao longo do tempo. Agora, até pelo nível de incerteza que a gente vive na questão das tarifas, ainda tem uma acomodação. Tá? Isso, inclusive, vai ajudar muito, não só para o volume de vendas da nossa operação lá nos Estados Unidos, com produção local, tá? Mas vai ajudar na migração de muitos produtos que a gente ainda faz outsourcing, tá? Vindo principalmente das nossas operações no Brasil, né? Produzido aqui no Brasil, exportando para os Estados Unidos, e a gente transferir essa produção aqui do Brasil para os Estados Unidos. A gente vinha fazendo isso gradualmente e a gente pode acelerar essa trajetória, tá, de migração do portfólio. Então, tem aspectos bastante positivos nesse movimento que está acontecendo das tarifas. E, de novo, no curtíssimo prazo, tem uma acomodação de volumes, porque, sim, o volume, no olhar da operação nos Estados Unidos, o volume que vinha do Brasil é relevante para a operação nos Estados Unidos. Tá? Agora, do ponto de vista do negócio, né, a trajetória continua a mesma, né? E conquistando o mercado, melhorando o mix, seja um mix de produtos, seja um mix de canais, tá? Porque ainda a gente tem uma trajetória ainda longa nesse projeto dos Estados Unidos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Chaves. Ele diz: pessoal, como acreditam que vai se comportar a alavancagem até o final do ano? Qual o patamar saudável que a companhia trabalha? Mas, Daniel, obrigado pela pergunta. Veja, como a gente está demonstrando aqui, né? Nós estamos em alguns trimestres consecutivos gerando mais caixa, né? Temos o efeito também de sazonalidade da segunda metade do ano, como a gente mostrou, né? É mais favorável, né? Então, a nossa estratégia é desalavancar continuamente, como já vem fazendo, né? Como você percebeu, nós conseguimos reduzir mais de uma vez a dívida EBITDA entre o segundo trimestre de 24 e o segundo trimestre de 25. Então, a tendência é uma queda de alavancagem até o final desse ano. E aí, qual que é o patamar saudável? Nós acreditamos que o saudável é a gente operar mais próximo ou até um pouco menor de 2 vezes, né, débito e EBITDA. Esse seria o patamar saudável para a atual estrutura de capital da companhia. Deixa eu só complementar você, Caio. Realmente, o patamar, no nível de taxas de juros que a gente vive hoje, o patamar adequado realmente está nessa faixa de 1,5, 2 vezes. Tá? Em tempos de juros mais normais, né, juros de um dígito, né, para dizer no mínimo, aí sim, operar num patamar aí de 2 vezes e meio na alavancagem é bastante confortável. Tá? Então, nesse momento, portanto, 1,5, 2 vezes seria o ideal. Exato. E a gente está se direcionando para esse patamar menor, né, gradualmente. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor Roberto Valarino. Ele diz: vocês podem nos dar uma atualização sobre a expansão da Portobello América? Quando podemos esperar que a fábrica opere a 100%? Olha, acho que essa pergunta, de certa maneira, está conectada com a anterior que eu comecei respondendo, né?
tem um efeito das tarifas agora que aceleram. A gente já vem num ritmo de crescimento muito forte, né, nos Estados Unidos, e a questão das tarifas vai acelerar as vendas, em especial da nossa produção local, tá? Então, rapidamente, a gente deve atingir esse patamar de 100%. Eu te diria, olha, a gente está operando a 80%, que é o número que nós divulgamos, mas na prática, a gente já está praticamente a 100% na nossa operação, tá? Obviamente que ganhando eficiência, adicionando novos turnos, a gente consegue ainda ampliar a nossa capacidade nos Estados Unidos, mas no modelo de operação que a gente tem hoje, a gente já está praticamente a 100%. Lembrando que para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta, informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Repetindo, para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta, informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Kleber Dias, da Legacy Strategic. Comparativamente, as empresas do mesmo segmento, os indicadores são muito abaixo. O crescente faturamento ainda não traduz um crescimento de valor. Qual o plano da empresa com relação ao endividamento que ainda está com uma pontuação grande em 2027 e 2028, anos muito próximos? Obrigado pela pergunta. Veja, a nossa estratégia de endividamento é exatamente o que já vem executando, né? Nós tínhamos também, no final do ano passado, um desafio que poderia parecer, né, bastante grande, né, que era equacionar os vencimentos de 25 e 26. Nós fizemos isso sem nenhum problema, né? Gerando caixa, estando bem operacionalmente, gerando caixa e conseguindo acessar o mercado sem nenhum problema. A empresa tem uma bancabilidade muito forte, né? A gente não deixou de executar transações a mercado, bilaterais com os nossos parceiros, reforçar banco de fomento. Então, o que a gente vem fazendo, o que a gente vai continuar fazendo, né? Não acreditamos que vai ser um desafio, né? Assim como a gente conseguiu superar 25 e 26, superar os próximos períodos, né? Até porque a estratégia está sendo executada da maneira correta, como o John já bem colocou. Estamos crescendo no Brasil e fora do Brasil. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Juan Lorenzo. Ele diz: Obrigado pela apresentação e parabéns pelos ótimos resultados. Pergunta: Vocês estão exportando produtos dos Estados Unidos para outros mercados? Tarifas recíprocas teriam impacto no negócio? Obrigado pela pergunta, Juan. A operação dos Estados Unidos ela foi concebida para atender o mercado doméstico, tá? E aqui vale o comentário que o mercado dos Estados Unidos ela é composta por 70% de importação e 30% de produção local, tá? Então, é um mercado preponderantemente importador, tá? Então, os produtores locais realmente se voltam ao mercado doméstico. A gente tem um pequeno volume de exportação, em especial para o Canadá, mas porque aí a competitividade logística para ir para o Canadá é maior, né, para entregar no Canadá é maior,
mas não é uma operação voltada à exportação. Lembrando que para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Repetindo, para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex A1. Ele diz: Gostaríamos de saber quando pretendem fazer novos investimentos para a expansão na fábrica de US? Obrigado e parabéns. Obrigado, Alex. Veja, a gente vem numa trajetória de redução da alavancagem bastante importante, como o Caio já comentou, né? Em especial nesse trimestre aqui, a redução foi significativa, chegamos a 2,3% e a gente está mirando alcançar um patamar mais próximo de 2 vezes. E à medida que a gente vai desalavancando a companhia, a gente vai recuperando nossa capacidade de investimento. Dito isso, nos Estados Unidos, já faz parte do nosso plano fase 1 dos Estados Unidos a instalação de mais uma linha, né? Lembrando que a fábrica dos Estados Unidos hoje é composta por duas linhas, uma linha de fill tile e uma linha de special pieces, né? Então, essa linha essa terceira linha, a gente está imaginando para o final do ano que vem, tá? De novo, ainda a gente acompanha aqui a trajetória de desalavancagem, recuperação da capacidade de investimento da companhia, mas em princípio é esse o plano que a gente tem para os Estados Unidos, pelo menos no horizonte aí de 2 anos. Lembrando que para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Nascimento. Ele diz: Boa tarde. Poderiam comentar sobre o contrato de gás no Mercado Livre e o quanto e quando devem absorver de redução de custos de produção? Obrigado pela pergunta, Tiago. Nós fizemos a migração do consumo da fábrica de Tijucas, tá? Em maio, tá? Início de maio, tá? A redução que nós obtivemos com isso versus o mercado cativo, tá? É da ordem de 8%, tá? Não tenho, infelizmente, aqui o número do impacto em reais, mas o time é esse, né? Uma redução de 8% a partir de maio. Naturalmente, isso ainda tem que virar no estoque para efetivamente ter nosso impacto no nosso resultado, né? Mas certamente parte desse resultado já vem sendo capturado no nosso resultado, parte no segundo trimestre, mas aí de uma forma mais intensa aí no terceiro trimestre em diante, tá? Nossa próxima pergunta vem do senhor Giuseppe Castelli, da XP. Ele diz: Olá, aproveitando mais um ótimo trimestre, você poderia compartilhar um pouco sobre os planos de expansão da margem EBITDA da empresa? De quais iniciativas virão as maiores expansões e qual é o aumento esperado em pontos base para cada iniciativa? Números, valores específicos seriam muito apreciados, se possível. Oi, Giuseppe. A gente precisa começar dizendo que a gente tem a política aqui de não passar guidance, tá? Eu não posso ser tão específico como você gostaria, mas acho que do ponto de vista de caminhos aqui, vale sim
o comentário, Estados Unidos é bastante importante, né? A gente atingiu o break-even recentemente, né? Desde dezembro do ano passado, que a gente vem operando acima do break-even nos Estados Unidos, mas naturalmente tem uma estrada ainda a percorrer nos Estados Unidos para a gente ampliar o resultado operacional lá do negócio nos Estados Unidos, tá? Um negócio nos Estados Unidos, na normalidade, né? Ela opera com margens EBITDA superiores às margens que a gente assiste aqui no Brasil, tá? Obviamente que depende do momento que o setor está passando em cada um dos países, tá? Mas o mercado, sim, o mercado americano opera com margens maiores, então não só a evolução do resultado da Porto Belo América contribui para a ampliação da nossa margem EBITDA, mas o potencial de margem é superior comparado ao Brasil, tá? Diria que essa é a principal variável para a gente ampliar nossas margens EBITDA. Os nossos negócios aqui no Brasil vêm numa rentabilidade saudável, mas ainda assim nós estamos vivendo um momento adverso, né, do nosso setor. A gente ainda tem um espaço para ampliação de margens, sim. Tá? Lembrando que para fazer perguntas, selecione o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digite sua pergunta, informando seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, da Rich Capital. Devemos esperar um nível de despesas financeiras similar nos próximos trimestres? Mas, Maurício, obrigado pela pergunta. Bom, de uma certa maneira a gente já respondeu, né? Quer dizer, a gente, né, gradualmente está melhorando, primeiro, né, perfil de dívida, prazo, e agora a gente começa a trabalhar mais a questão de custo, né? Estamos gerando caixa, vamos captar mais linhas em fomento, que essas sim conseguem, né, ser mais efetivas na redução de custo. Então a gente deve ver uma redução gradual das despesas financeiras a partir de agora. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor John Suzuki para que faça as considerações finais da companhia. Bom, obrigado a todos por participar, se conectar aqui ao nosso call dos resultados trimestrais, né? Como eu comentei no início, foi um bom resultado do segundo trimestre de 2025, desde o nível estratégico até o nível financeiro. Foi um trimestre bastante importante também para reforçar, né, a assertividade da nossa estratégia. Nós mesmos aqui vamos ganhando cada vez mais convicção das boas escolhas estratégicas que a gente vem fazendo, seja na internacionalização, na nossa estratégia multinegócios, na nossa estratégia multicanais, no varejo integrado, nesse posicionamento que a gente tem em inovação e design, né? Então, acho que valia reforçar esse ponto. Nossa expectativa, olhando para frente, é de dar continuidade nessa trajetória com a mesma disciplina financeira que a gente vem demonstrando aí nos últimos trimestres. Agradeço novamente, um abraço, até o próximo call. Obrigado a todos. A videoconferência do Porto Belo Grupo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.